Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem está falando com vocês é a professora Letícia Montoro. Sou professora de crochê da empresa Fial Barbantes. Na aula de hoje, estou aqui para ensinar vocês a fazerem essa carteira ou, como estou sugerindo aqui na aula, um porta-óculos. Nós vamos aprender a confeccionar o ponto estrelinha no crochê. E é claro que você aprendendo esse ponto, você pode estar aplicando ele em carteiras, em bolsas, peseiras, trilhos de mesa, capa de almofada. Ele é um ponto bem legal até mesmo para vestuário. Uma repetição de 2 carreiras que forma esse desenho bem bonito. Eu peço para você que estiver chegando, se você, por favor, puder me dar um retorno de como está o som e a imagem. Eu deixo assim um pouco parada no início para fixar a imagem aqui para vocês, deixar salvo depois para quem for assistir a aula, que vai ficar salva. Você compartilhando, ela fica salva no seu próprio perfil. Então, eu vou deixar aí, esperando vocês me dizerem se está o som e a imagem boa. A iluminação hoje não tá tão legal quanto eu gostaria que estivesse, porque aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, Osasco, e tá um pouco de chove, mais para abafar do que para fazer frio mesmo. Elisete, boa tarde, de Mosqueiro, Pará, seja bem-vinda. Etel Monteiro, muito obrigada pelo retorno. A Ieda é de São José dos Campos. Perdão, Ieda. O som está bom. Obrigada, Elisete. Eu vou começar a mexer então, tá certo? Edilene, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, de Motão, São Paulo. Maravilha, então. Já que vocês me deram retorno, vamos lá. Eu vou pegar aqui a peça. Estou com a fita métrica para medir, para falar para vocês aí a medida dessa peça. Olha só, ela é uma peça retinha. Aqui nós costuramos com agulha de tapeçaria, por isso que ela está aqui. Olha o brilho do fio, então fica uma peça muito delicada. É uma pena que na imagem não mostra o quanto ele tá bonito, quanto perfeitinho, assim, pra gente pegar na mão e ver. Aqui dentro, a proposta que eu trouxe hoje é de porta-óculos. Então, você pode colocar um porta-óculos de sol, pode colocar o de grau, mas nada impede de você colocar aqui um documento aqui dentro, uma necessaire com lápis de olho, batonzinho, né? Coloca aqui uns absorventes para a mulherada aí não deixar as coisas soltas dentro da bolsa. Então, você pode pegar a ideia e colocar dentro o que você quiser. Daí, ele vai levar o nome que você quiser. Porta-documento, porta-caneta, porta-maquiagem, enfim, você vai saber o que você vai colocar aí dentro. Andréia, de Goiânia, boa tarde. Heleninha, de Itu, São Paulo, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Olha só, para você fazer uma peça como esta, nas medidas 10 centímetros por 18 centímetros. Eu trabalhei aqui com o Fial Barbante Brilho. Esta cor que tá aparecendo aqui é a 79D, que é o vermelho com dourado, mas na peça eu utilizei esta outra aqui, ó. O Barbante Brilho, cor 22D. Líssimo, boa tarde. Muito obrigada por ter compartilhado a nossa live. Olha só que maravilha. Então, caiu como uma luva para você essa peça, Edilene. Para trabalhar, eu utilizei agulha para crochê 3,5 milímetros. Você pode usar a 3,5, 3 ou 4 milímetros com o fio que vai dar certo. Para substituir por outros fios, aqui é apenas uma sugestão, você pode estar substituindo, fazendo amostras para você ter uma noção de tamanho. Mas esse ponto aqui, ele precisa apenas ter correntinhas de números ímpar, o tamanho que você quiser. A agulha de tapeçaria eu utilizei para fechar aqui as laterais. Boa tarde, Bibi. Lucineide. Oi, Lu, boa tarde. Tesourinha. Suporte para novelo e cone da Fial Barbantes. Vamos começar então o nosso crochêzinho? Eu vou tirar um pouco de informação aqui de cima da mesa para nossa imagem ficar mais limpinha para vocês estarem conseguindo ver. Então, eu vou pegar aqui meu fio,
Vou deixar o meu vasinho aqui, olha que belezinha, gente, do Bazar Horizonte aqui, para vocês estarem comprando os produtos, bazarhorizonte.com.br. Os produtos são da empresa Fial Barbantes, que vocês encontram no YouTube, Fial Barbantes, no Instagram, Fial Barbantes, no TikTok, Fial Barbantes e no site fial.com.br. Lembrando que as redes sociais da Fial é para vocês conhecerem os produtos, os lançamentos e para comprar vocês precisam vir até o site, tá? Lá no site da Fial vocês vão ter acesso a outras receitas gratuitas, mas para compra apenas no site, combinado? Então vamos lá. Olha só, como eu falei para vocês, precisa ter número ímpar. Esta peça, a neguinha tá conversando com a gente por conta dos trovão. Eu trabalhei com 37 correntes. 37 correntes me deu 18 centímetros. Então, aqui eu vou fazer uma versão menor, mas você vai fazer sendo ele números ímpares. Eu vou posicionar aqui um pouco melhor a câmera para ela não ficar pulando a imagem. Sussu, boa tarde! Tereza, buenas tardes, seja bem-vinda! Gertrudes, boa tarde, querida. Rosimeire. Peraí, só um instante que eu tô posicionando vocês para vocês não caírem. Já pensou se vocês caírem, gente? Eu vou tirar a peça daqui. Conforme as pessoas vão chegando e perguntando, vocês vão me auxiliando aí. Eu vou colocar hoje o suporte lá para trás por conta da sombra, tá? Mas assim vocês conseguem ver ele girar. E minha mão vai ficar aqui em cima dos comentários. Então, eu vou descer um pouquinho vocês, para vocês não verem minha mão tão longe e entenderem aonde eu estou pegando cada alça do ponto. Deia, boa tarde. Marinha, tudo bem? A neguinha tá cantando, ela tá meio apavorada com os trovões, essa é a realidade. Oi, Lourdinha querida, boa tarde. André tá aqui também. Todas amigas, sejam bem-vindas. Vamos começar a nossa peça fazendo um cordão de números ímpares, seja ele a quantidade que você quiser. 11, 3, 7, 14. Infelizmente, hoje o nosso suporte não vai ficar aparecendo por conta da sombra. Eu vou tentar pôr ele do lado de cá. Eu sei que vocês gostam de ver ele girar, mas a sombra hoje tá bem deixando a desejar. Maria, querida, boa tarde. Marisa de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Um abraço, querida. Lourdinha, grande beijo para você. Vamos começar a peça com um cordão de correntinhas, sendo ele a quantidade que você quiser. Você então pode trabalhar aí um cordão de correntinhas, medir no comprimento. Lembrando que a peça da aula eu coloquei um total de 37 correntinhas. Este ponto estrela, ele é formado por números de correntinha ímpar, tá certo? Ai, que beleza, Maura, que voltou. Aqui tá dando um vento meio torto e uma chuva e chove para, chove para. Não sei se é para abafar mais ou realmente para estar esfriando. Vou contar aqui só para saber se eu tenho número ímpar. Deixei aqui com 19 correntes, tá certo? Então, número ímpar serve aí qualquer numeração. Vou tomar um golinho de água. Ok. Precisamos ter 6 pontos na agulha. Aqui a alça é o primeiro. Pule a primeira corrente de base e venha no segundo. Então, essa aqui já é a segunda alça. Vou capturando aqui, eu não vou deixar essa alça frouxa para não ficar buraco. Eu vou capturar aqui as correntinhas e deixando a alça na agulha até eu ficar com 6 cordões. Então, veja só, você trabalhou o número ímpar, voltou a partir da segunda corrente e você vai capturar até você completar aqui 6 alças na agulha. Tomara, Lourdinha, tá bem abafado. Oi, mãe, tudo bem aí? Muito calor? Ah, Dona Lorena já está aí, uma mini crocheteira. Estou com 6 alcinhas na agulha, eu laço o fio e tiro todas de uma só vez. Olha só. Vai ficar aqui essa torção.
Vou fechar com baixíssimo para trancar todas as alcinhas no mesmo lugar. Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda. Para dar início à próxima estrelinha, aqui eu tenho uma alça já na agulha. A segunda, eu vou sempre apontar aqui com a agulha de tapeçaria para vocês verem melhor, tá? A segunda é posicionada aqui e a terceira aqui, tá certo? Então, a primeira, segunda, terceira. Quarta alça, você vai colocar dentro do ponto que já está usado, este aqui de baixo, ó. Entrou, buscou. Essa é a quarta. A quinta e a sexta, vamos seguir um para cada um aqui na base. Estou falando bem devagarinho, vendo só os comentários subir, eu já vou responder vocês, porque eu sei que essa é a grande dúvida aí na hora do ponto estrelinha. Então, eu vou laçar, tirar todas as 6 alças de uma vez e vou fechar. Está dando para ver bem na imagem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver quem passou por aqui. As meninas falando com a minha mãe. Para quem não sabe, a Cida Montoro é minha mãe, gente. Tá aparecendo por aí. Maurinha, Bebel hoje tá calminho. Sabe por quê? Tá roendo o batente da porta. Oi, Deia. Boa tarde, tudo bem? Maria Sorrinha, meu amor. Tá aparecendo seus comentários. Obrigada, Deia. Pra quem não sabe, gente, a Deinha, aqui, ó, onde tá meu dedo, é prof da Fiel também. A Lordinha cumprimentando as amigas. Ah, apareceu, que maravilha. A Regina disse boa tarde. Obrigada, Sussu. Obrigada, Deia, Maria. Todo mundo confirmou que tá dando pra ver. Então, continuando, ó. Uma alça já está na agulha. A segunda alça é na laçadinha do ponto que a gente fechou todo mundo. A terceira alça, que é um dos comentários que eu mais vejo quando é dúvida sobre ponto estrela, onde pegar a terceira e a quarta alça. A terceira alça nós pegamos aqui, ó. Vamos dizer que é a sexta perninha do ponto anterior. E a nossa quarta alça, ela é pega já na correntinha que foi usada da estrelinha do ponto anterior. Então, dê só uma olhada. Eu vou pegar aqui, na última alcinha, aqui onde já está sendo usado, e as duas próximas. Então, para ficar mais claro, antes de fechar, olha só, estou com as 6 alças. A quarta alça é feita junto com essa última corrente que está sendo usada aqui. E a nossa terceira alça é pego nesta corrente aqui, tá? Então, vocês vão observando isso conforme vai fazendo, ó. Fechou tudo. Novamente, ó, entra com a agulha aqui, segunda alça. Terceira alça aqui no pezinho do ponto. Quarta alça na corrente que já foi usada. Quinta e sexta alça em pontos diferentes. Tira todo mundo. Basicamente, essa aqui é o início da nossa estrelinha. Você vai repetir por todo o comprimento das tuas correntinhas. Deixa eu ver quem mais tá falando aqui comigo, para ver se eu não perdi dúvida. Simone, boa tarde, querida. Raquel. Ah, Simone quer ver o resultado, né, Simone? Desse ponto belíssimo aqui, ó, da nossa carteirinha de pôr óculos. Olha só. É este pontinho que nós estamos aprendendo e ele é formado por 2 carreiras. Então, nós estamos aprendendo a primeira carreira. Corre da gripe, Maurinha, corre. É o quê? A Bibi veio para São Paulo? Ah, dona Bibiane, você veio para cá e não me viu? Oi, Pati, boa tarde, tudo bem? Maria da Conceição, minha querida, esse ponto é lindo. Dá para você usar fio de algodão, fio de acrílico, todos os fios, em todas as peças. Ele fica um acabamento muito bonito e não é difícil de fazer. Ó, chegou aqui no final, tira tudo. Estou só repetindo, tá? Então, eu vou chegar ali até o finalzinho com vocês. E aí, nós vamos para o lado de trás, do lado do avesso, para podermos completar aqui o desenho.
Ó, tô sempre seguindo, colocando as 6 alças na agulha, laçando e tirando tudo. Uma dica sobre este ponto é, se o seu ponto tiver uma tensão muito apertada, use uma agulhinha um pouquinho maior, para poder dar para enxergar aqui as laçadinhas dele, tá bom? A Sandra é de Goiândira, é isso? Goiândira, Goiás. Marisa, eu acho que esse ponto não gasta muito barbante não, viu? Posso até pesar ali depois para vocês a carteira, mas eu acredito que não seja um ponto que gaste muito, porque aqui no caso nós estamos vendo várias laçadas próximas uma da outra, né? Mas se formos considerar, o ponto alto ele também leva várias laçadas. Olha, que aqui nós estamos vendo várias laçadas fechando junto. O ponto alto, ó, ele vai 1, 2, olha só, já tenho 3, 4, 5 laçadas em cada ponto alto. Nossa, corrido, né, Bibi? Mas o importante é que deu tudo certo, você voltou pra casa, tá tudo bem. Estrada, né? Ó, vocês estão vendo? Eu apertei muito esse último ponto, ó. É ruim de pegar. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês. Tentem fazer sempre pontinhos mais frouxinhos. Ó, 5 e o último é o meu nozinho, que eu contei ele como corrente. Dá bem certinho quando trabalhamos com múltiplos de ímpar. Múltiplos não, né? Pontos ímpares de correntinha. Edilene, eu gosto muito do barbante com ele. Olha só, se você for fazer essa peça, eu sugiro. E esse fiel brilho tá muito bonito porque ele dá esse lurex aqui, ó. Tem dele prata, tem dele dourado. Então, eu acho que fica muito bonito. Rubenita, querida, para você fazer uma manta de bebê, você vai começar colocando um cordão de correntinhas ou fazendo uma amostra. Por exemplo, aqui em 19 correntinhas, vamos fazer sempre uma amostra quando a gente quer fazer um ponto mais trabalhado, para não ter que fazer, desmanchar, fazer e desmanchar. Então, se a cada 19 correntinhas eu tenho, deixa eu ajustar aqui, ó, vou deixar bem certinho. Isso com esse fio de Tex 900 e... Deixa eu ver se isso aqui tem a 908 também. Barbante, geralmente 6. Ó. O Tex do barbante 6 é o 924, tá? Então, você tem que levar em consideração se você for usar fios maiores e menores. Então, aqui, ó, por exemplo, você vai fazer uma amostrinha com a sua lã, já que é para bebê, ou seu fio de algodão. Aqui em 19 centímetros, eu tenho 8 centímetros de trabalho. Então, você trabalha aí um pedacinho, faz o desenho do ponto e descobre quantos centímetros vai ficar seu ponto. Aí sim, depois você soma. A cada 19 pontos, eu vou somando de 8 em 8. E aí eu descubro qual o tamanho final da minha manta. Por exemplo, 70 centímetros, você vai fazendo assim, e aí você consegue fazer peças maiores, menores, como capa de almofada e qualquer outra peça que você for fazer. O legal desse ponto é você fazer uma amostrinha pequenininha, ó, é bem rapidinho de fazer. Rosana, esse ponto fica lindo para bolsa. Fátima, boa tarde, de Santo Antônio de Missões. A segunda carreira aqui do nosso ponto, nós temos que observar o seguinte. Para dar um desenho, aqui neste caso, eu peguei em relevinho, ó, para ficar essas divisórias. Mas você pode simplesmente pegar nas duas alças aqui, tá bom? E ele não vai ficar assim. Mas o que você vai observar é o seguinte. Conforme você fecha cada ponto, fica uma correntinha em cima. E entre um e outro, fica aquela correntinha no meio, tá? É importante você prestar atenção nisso, porque, ó, chegou no final, fechou o último ponto, uma corrente, vira o trabalho. Aqui, nesse mesmo espaço que você fez a corrente, volta e coloca um ponto baixo. A correntinha vale como um ponto aqui, tá? Então, ó, 2 pontos aqui.
Eu vou pular um espaço de base. No próximo, eu coloco 2 pontos baixos. Olha a chuva chegando. Pulo um ponto de base. No próximo, 2 pontos baixos. E assim você vai retornar toda a carreira. Pula um ponto. No próximo, 2. Opa, ó, tirou 2. Pula um ponto. No próximo, 2. Desci aqui um pouquinho, eu vou voltar. É importante você pular esse ponto e começar a sequência nesta parte. E você vai entender o porquê. Vamos dizer que essa parte aqui é o avesso da nossa peça, tá? Então, agora vocês vão entender aqui o que vai acontecer do lado direito. Para que serve 2 pontos no mesmo lugar, tendo que pular um. Aqui no final, você vai fazer um ponto sozinho. Aqui, ó, em cima das correntinhas. É importante você não deixar de fazer ele sozinho aqui, ó. Atrás, o avesso, não dá pra ver muita coisa, estão vendo? Márcia, boa tarde. Deia, cadê? Almoço? Ó, gente, a Maura já almoçou? Eu não almocei. Quem vai me dar almoço hoje? Que hoje eu não fiz almoço, hein? Lindinho, né, Deia? Ô, Tadeia chegou aqui. Deia, Crochê e Vlogs, tudo bem, amiga? Olha só o lado direito. Ele completa a nossa estrelinha e fica parecendo uma letra C. Aqui assim, ó. Tá? Vamos iniciar de novo. São 2 carreiras, forma o desenho. 2 carreiras, forma o desenho. Ai, pena que eu tô longe, né? Ai, Bibi, eu bem queria comer uma pipoquinha, viu? Mas eu tô com o siso doendo. Tô com elástico de aparelho na boca. E não tô podendo comer nada dessas coisas. 1, 2, 3. Olha só. Vamos começar tudo novamente. Subiu 3 correntes. Vira o seu trabalho de uma forma que as suas correntes não fiquem torcidas. Então, eu viro sempre, ó, pra dentro, pra fora, pra dentro. Estão vendo, ó? A correntinha, ela não vai ficar torcida. Ela fica bem certinha. Então, aqui eu estou com uma alça na agulha. A segunda alça é na primeira correntinha. Segunda alça. Aqui é importante não deixar essa primeira alça frouxa para não ficar feio. Terceira alça, vamos usar lá atrás, no primeiro ponto. A quarta alça, ela é usada no mesmo ponto, pegando agora as 2 alças. Quinta e sexta nos próximos 2 pontos, que você pode pegar inteiro ou, como eu fiz, deixando o relevo viradinho para frente. Olha só, 6 alças. Eu vou fechar agora todo mundo de uma só vez. E fechar aqui com baixíssimo. Uma alça já está na agulha. Segunda alça no buraquinho. Terceira alça no pontinho aqui da lateral. Quarta alça onde já foi usado. Quinta e sexta alça nos 2 pontos da frente. Tirou todo mundo. Eu vou seguir agora completando. E vocês podem deixar aí as dúvidas sobre o ponto estrela. Ele é um ponto bonito de fazer, fácil de fazer. Eu uso ele, já usei ele, na verdade, para fazer necessaire, carteira. Já fiz em detalhes como, por exemplo, está fazendo uma bolsa de pontos baixos. Você acrescenta aí no meio o ponto estrela, fica a coisa mais linda. Tá fazendo uma roupinha para bebê. Coloca um ponto estrela no punho, na bordinha da calça, na bordinha do casaco. Vai ficar a coisa mais linda. Então, aqui você vai seguir sempre do mesmo jeito. Para o relevo ficar aqui, ó, é usar a alça de trás. Se não quiser o relevo, pegue as 2 alças. Eu já fiz sem o relevo também, ficou bacana igual. Para tapete, esse ponto é muito legal, porque os pontos ficam bem fechadinho. Ó, 3, 6. Fecha junto. Fechou.
A carteira mais fácil que vocês vão aprender é essa de hoje. E o ponto. Ó, 6. É aqui que eu quero mostrar para vocês bem certinho. O último ponto, para você não se perder e não comer ponto, diminuir um lado, não diminuir o outro. Olha, a Maurinha tá no lerê-lerê, cuidando da louça. Então, eu vou fazer aqui a última estrelinha, ó. 2, 3, o ponto de número 4, aqui junto. Opa, ó, já ia fazer errado. O ponto de número 5 é na corrente e o ponto de número 6, ele é pego nessa correntinha aqui na lateral. Aquela primeira correntinha do início, ó. Laçou, buscou e vai tirar tudo aqui dentro. E vai fechar. Claro, Sandra, pode fazer com a linha mais fina, fazer vestuário com ele, fica super delicado. Obrigada, Clara. A Márcia gostou também. Bibi, olha a pipoca, Bibi, pelo menos a pipoca é bom. Sem o óleo, sem a manteiga, com pouco sal, excelente para a saúde a pipoca. Ouvi falar, hein? Para finalizar, uma corrente, vira o trabalho para dentro, no mesmo lugar, um ponto baixo. Não quer fazer assim? Outra ideia. Finalizou aqui o trabalho, vire a peça para dentro, para não ficar torta. E sem dar correntinha, você coloca 2 pontos baixos aqui dentro. Dá no mesmo do que você colocar uma corrente e um ponto. Pula um ponto de base, no próximo, trabalha 2. Se já deu para entender o ponto, vou mostrar para vocês agora a parte da costura, detalhe do botão, e vocês já aprenderam a peça. Eu vou falar agora sobre quantidade de carreiras que fiz para chegar na medida que minha peça ficou. Então, a volta vai ser sempre feita de pontos baixos. Pule o primeiro, no segundo, 2 pontos. Pula um. É bem importante você prestar atenção aqui aonde você está colocando a agulha. Ela tem que ficar, ó, no mesmo espaço que completa as alcinhas, tá? Então, não fazemos em cima da corrente que fica em cima das 6 alcinhas. É naquele ponto baixo que fica, no caso, uma corrente, né, que fica entre eles. Eu vou desmanchar esse último, porque se você não vê e não se atentar a isso, o seu desenho não forma do lado da frente. Ó, nós temos aqui a corrente que tá em cima das laçadas e aquela correntinha que fechou todo mundo. É nesta correntinha que você vai fazer, tá? Solange, boa tarde. Seja bem-vinda. Espero não ter esquecido de falar no comentário de ninguém. Aí sim, chegou no final, um ponto baixo sozinho. É sempre um ponto baixo sozinho no final, para não causar aumentos. Valquíria, boa tarde. A Solange está aqui com a gente, dizendo boa tarde para nós. Seja bem-vinda a todos que estão chegando. Olha só, vou mostrar para vocês aqui na peça agora, para a gente contar as carreiras. Olha, Maurinha, você trouxe sua prima aqui para ficar com a gente. Geni, boa tarde. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho da chuva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz 10 carreiras de desenho. Lembrando que cada desenho leva 2 voltas, ou seja, um total de 20 carreiras, tá? Para dar esse tamanho aqui de 10 por 18. No início, comecei com 37 correntes e fiz o que mostrei aqui para vocês, tá certo? Vocês estão conseguindo receber bem a imagem aí, pessoal? Apesar da chuva? Já sabem, né? O Wi-Fi bateu um vento, cai, imagina a chuva. Lado de fora, de dentro, lado de fora.
Então, a partir de agora, é só repetir as sequências, tá? Vou mostrar o início aqui de novo, só para vocês pegarem bem, para quem não pegou. E vou mostrar como eu finalizei a peça. Então, suba 3 correntinhas. Vire a peça para dentro. Retorne com a agulha na terceira corrente. Lourdes, boa tarde. Na quarta corrente, no quarta corrente ou no primeiro ponto, alça de dentro. Olha lá. Peraí, aí. E agora, mais um ponto no mesmo lugar. Ou seja, eu uso o mesmo ponto 2 vezes. Na alça de trás e na alça da frente. Formar o relevo, pego a alça de número 5 e 6 aqui atrás. Não quero relevo, pego o pontinho inteiro e fecha. E aqui se inicia uma nova sequência, tá? Para costurar a carteira, o que foi que eu fiz? Virei o trabalho, fiz uma corrente e trabalhei um ponto baixo para cada ponto. Eu vou formar um contorno aqui da minha peça. Então, aqui eu fiz ponto baixo tanto na parte de cima, nos 4 cantos. Na hora da costura, fica muito mais fácil. Lourdes, boa tarde, querida. Ai, que bom, Márcia. Olha, eu vou falar pra vocês que faz tempo que eu não via chuva e eu estou vendo pelo reflexo do espelho, tem passarinho gostando da chuva também. Eles tomam banho de chuva pelo lado da janela. Ó, chegou aqui no final, fiz pontinho para cada um. 2 correntes no mesmo lugar, um ponto baixo. Formou aqui um cantinho. Helena, querida, seja bem-vinda de Caxias do Sul. Helena, eu estive aí com vocês faz pouco tempo. Chegou chuva aí também, Ideia? Ai, que chuva maravilhosa, né, gente? O pontinho eu coloco agora aqui dentro do espaço. Aqui no finalzinho do ponto. Um aqui. Um no espaço. Um no final do ponto. A chuva chegou e eu não vou conseguir ir pro dentista. Ai, posso fazer nada, né, gente? Sofrer na chuva. Não dá, né? Aí eu vou ter que fazer o quê? Ficar em casa crochetando. Poxa. Olha, eu tô fazendo o último ponto baixo aqui dessa lateralzinha. Estão vendo? Ele vai deixar o caminho todo retinho. 2 correntes no mesmo lugar, um ponto baixo. Eu vou terminar de contornar essa parte para mostrar para vocês como que eu fiz com a agulha de tapeçaria. O botão, eu trouxe até um outro acessório aqui de botão para mostrar para vocês como os acessórios mudam a nossa peça. Então, vocês vão colocando os acessórios conforme o gosto de vocês, conforme o tanto que vocês querem investir naquela peça, tá? Então, aqui, ó. Evite de colocar muito ponto para não embabadar teu trabalho. Ó, chegou no final. 2 correntes. No mesmo local, um ponto baixo. E agora os pontos baixos aqui do outro lado. Não tem lugar exato para você colocar a agulha. O importante é você não embabadar a sua peça, seu trabalho. Muito obrigada para vocês que compartilharam nossa live. Opa! Chegando aqui no final, depois de fazer as 2 correntes, eu vou arrematar o fio. Aí nós vamos pensar no seguinte, nós queremos costurar isso. A peça foi feita assim e depois ela é costurada assim, tá? Se quiser costurar assim também, vai ficar com um desenho diferente, fique à vontade. Ó, fechou aqui, estão vendo? Como eu já estou aqui nessa ponta e eu vou costurar aqui com a tapeçaria, eu já aproveito e corto um pedaço de fio maior. Ah, esse também é seu, Maurinha. Eu vou colocar tudo na bolsa pra você.
Ó. Depois você vai cortar uma outra pontinha de fio para costurar o outro lado. São 2 costuras apenas. A agulha vem de frente para trás. E depois vem aqui caminhando para trás, para poder fechar o cantinho. Para mostrar melhor a costura, eu posso fazer de 2 formas aqui. Se eu fechar aqui, eu costuro essas 2 laterais. E se eu fechar aqui, eu costuro essas 2 laterais. Então, você vai decidir. Como que eu fiz a costura do meu? Entrei com a agulha aqui, peguei, ó, a corrente inteira. E aqui, a corrente inteira. Mesma coisa do outro lado. Até eu chegar aqui embaixo. Entro com a agulha aqui por dentro, abro aqui. E eu vou esconder o fio aqui dentro. Da forma que eu achar que devo, com nozinho, sem nozinho, colando, costura, enfim, tá? Aqui eu costumo dar um nozinho, aqueles nozinhos bem pititico. Para começar aqui, eu costumo começar lá de baixo. Então, eu entro com a agulha. Assim, as 2 pontas aqui pra dentro. Vou dar o nozinho lá embaixo. Pra não ficar a ponta de nó na parte de cima da minha peça. E saio com o fio de novo. E faço aquela costura. Aqui. Assim. Nós já estamos finalizando a nossa peça, finalizando a nossa live. Para finalizar aqui, você faz a mesma coisa. Esconde o fio aqui dentro, tá certo? Ó. Aqui, ó. Então, dependendo aí a altura de carreiras que você fizer e a largura, você vai ter a peça maior ou menor. Eu fiz exatamente aqui o que eu fiz nessa maior aqui, tá? Aqui, eu costurei um botão, aqueles imantados, acho que é assim que se pronuncia, de cada ladinho. Costurei o botão antes de fechar, facilitou um pouco minha vida, aí você decide se você quer antes, se você quer depois. E olha só, eu vou afastar um pouco mais, porque eu quero dar uma ideia para vocês. Ah, dona Bibi, você quer meu estojo de agulhas? Ai, gente, ficou lindo meu estojo de agulhas. Depois vocês podem ir lá no meu Instagram dar uma olhada nele, como ficou, com barbante. O passo a passo vai sair no canal já já. Eu já deixei carregando quando eu vim fazer aqui a aula. Olha só, gente, aqui a peça tá bonita, né? Helena, vai ficar gravada assim. Você compartilhando, você acha mais fácil. Maura, tua boneca ficou a coisa mais linda, viu? Você arrasou. Tô doida pra fazer uma boneca, mas eu quero colocar o esqueleto dentro de arame. Nunca fiz e eu quero arriscar colocar. Olha só. Então, aqui a peça concluída. Mesma coisa que fizemos aqui, né? Você vai fazer do tamanho que você quiser. O botão eu costurei aqui, mas pensa, gente, você vai fazer isso com esse botão ou sem esse botão, ou aqui na hora de fazer as casinhas de ponto baixo. Você pode fazer mais carreiras aqui em cima e deixar uma carteira mais alta. Agora pensa se você colocar uma peça dessas assim, ó. Já deixa a carteira mais estilosa. Então, imagine, você vai colocar aí os acessórios da forma que você quer, do jeito que você quer, e incrementar. Pode colocar tassel, né? A partir daqui, fazer uma carreira de cada cor. Você vai brincar com as cores, com o tamanho. E uma dica que eu dou a vocês, para esse tipo de ponto, que ele é chamado de ponto fantasia, eu digo para vocês, procurem usar fios de cores lisas. Aqui, esse que eu estou usando, ele tem um brilhinho, mas a cor dele é lisa. Se você fizer, por exemplo, com um fio mesclado, matizado, ele não vai mostrar bem o desenho, tá? Vai depender muito do mesclado, muito da proposta que você quer. Então, se você quer que dê para ver bem
a alça do ponto, ó, aqui assim, você precisa trabalhar aí com fio liso, tá? Que aí dá pra ver toda a ideia realmente dos pontos. Voltou, Lourdinha? Como é que está? Ideia. Que bom que você gostou. Ai, que maravilha, Helena. Uma delícia, né? Mas está protegido com mangueira de nível, porque... Ah, Maurinha, então eu vou te chamar depois para você me ensinar a como colocar, modelar o arame dentro. Ah, olha só, meu marido aqui, gente. Obrigada, meu bem. Veio assistir a aula, bora fazer crochê. Bora colocar os maridos para fazer crochê, né, gente? Então era isso que eu tinha que passar aqui para vocês. Conceição do Rio de Janeiro, Elisete. Minhas queridas, meus queridos, a nossa aula vai ficar salva. Vocês podem estar assistindo quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que quando compartilhamos a live, ela fica salva no nosso perfil do Facebook, tá? Nós achamos com mais facilidade. Você ajuda a outras pessoas saber das nossas lives e vir aqui participar, tá certo? Pessoal, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigada. Na semana que vem teremos mais live aqui. Vou trazer uma outra peça para vocês. Peça para decoração de casa, tá certo? Então, essa daqui foi mais para moda. A próxima vai ser para decoração moda casa. Quero deixar uns beijinhos para vocês e até o nosso próximo encontro, tá certo? Bom crochê para vocês, uma excelente semana aí.